vida. Existem 3 coisas que a presença de Deus, que a unção de Deus, sabe, ela precisa, que é um ambiente. A presença de Deus precisa de um ambiente. A unção de Deus precisa de um ambiente. A outra coisa é tempo e reverência. Quando eu tenho um ambiente, quando eu tenho um tempo e quando eu tenho reverência, irmãos, a presença de Deus vem. Quando eu tenho um ambiente, quando eu tenho um tempo para Ele, quando eu tenho reverência diante dEle, irmãos, não tem jeito. O fogo de Deus, a Shekinah de Deus vem sobre nossas vidas. Então, quando eu olho para Levítico capítulo 6, eu vejo que os sacerdotes, eles tinham que ter um ambiente. Eles tinham que ter tempo. E eles tinham que ter também reverência diante de Deus. Irmãos, eu falo com muita clareza. Quando eu tenho um ambiente para Ele, Ele vem. Quando eu dedico o meu tempo para Ele, Ele vem. Quando nós dedicamos, quando nós reverenciamos, quando nós se jogamos aos pés dEle, irmãos, Ele vem com muita força, com muita violência, Ele vem com muita glória. E eu queria que compreendêssemos isso essa noite. O sacerdote, ele tinha um lugar. O sacerdote aqui, ele dedicava tempo, porque todas as manhãs, irmãos, ele se levantava. Todas as manhãs, irmãos, o sacerdote dedicava reverência. E eu digo algo para você essa noite. Deus responde reverência com fogo. Deus responde tempo com fogo. Deus responde ambientes com fogo. Irmãos, então comece a misturar isso na sua vida, porque Deus virá com muita força. Porque Deus virá com muita violência. Aquele sacerdote acordava pela manhã. Ele colocava uma túnica de linho. Uma túnica. Depois ele colocava calções de linho. Irmãos, tinha todo um processo. Ele esperava o fogo na madrugada consumir o holocausto. E depois ele tirava toda aquela túnica e colocava outras. Porque existe um processo. Existe um processo de tira a roupa, coloca a roupa. Existe um processo de Deus. Quando Deus sinaliza isso para os sacerdotes, Deus estava sinalizando uma nova estação na vida deles. Eu quero dizer, irmãos, nesse ambiente, Deus está sinalizando nova estação para mim e para você. Eu quero dizer, irmãos, se você não recebe, eu recebo por você. Nesse ambiente, Deus está sinalizando novas estações para nós. Meu Deus, Deus está aqui, irmãos. Depois de ele fazer tudo isso, ele levava as cinzas para fora do arraial, para um lugar limpo, conforme diz o versículo de número 11. Depois daquele processo de colocar uma roupa de linho fino, depois tirar aquela roupa, tinha um outro processo de ele pegar aquelas cinzas que estavam naquele lugar, remover ela com toda reverência, todo cuidado, toda dedicação, todo anelo, e colocar num lugar limpo. Para oferecermos um novo sacrifício para o Senhor. Para oferecermos um novo sacrifício, o sacerdote tinha que reverenciar, tirando as cinzas. Reverenciar o nome de Deus. Irmãos, olhem para mim, o fogo de Deus está pronto para mim e para você. A presença de Deus está pronta para mim e para você. A glória de Deus está pronta para mim e para você. Reverenciar o nome de Deus não é ter medo. Reverenciar o nome de Deus não é sermos pessoas acanhadas. Reverenciarmos o nome do Todo-Poderoso, irmãos, é algo além do que imaginamos, é algo além do que pensamos.
é muito além. Reverenciar o nome de Deus, irmãos, é não apagar o Espírito. Reverenciar o nome de Deus é ir, conforme Hebreus diz, se apresentar diante do trono da graça com muita ousadia. Reverenciar o nome de Deus é se apresentar diante dele com muito anelo, com muita força, com muita vontade. Irmãos, todas as vezes que eu me pego sozinho, às vezes não está nada acontecendo ao meu redor, mas eu fico com muita vontade, com muita fome, com muito anseio de tocá-lo, de senti-lo, de vê-lo, de receber um toque profundo de Deus. E é isso. Existe uma responsabilidade sobre o seu e o meu sacerdócio. Sobre o sacerdócio da igreja, sobre o sacerdócio do seu lar, existe uma responsabilidade de tirar as cinzas e levar para um lugar limpo. E esse lugar limpo já está preparado. Esse lugar limpo já está preparado. Irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19... estava uma denúncia dizendo: não apagueis o Espírito. Não apagar o Espírito é uma ordem de Deus para mim e para você. Não apagar o Espírito é uma ordem de Deus para mim e para você. Não apagar a chama que um dia Deus colocou em você. Não apagar o Espírito é não apagar a luz. A luz, ela é associada ao Espírito Santo de Deus. E a ordem para mim e para você é: não apaguem o Espírito. Não apaguem a chama. Não apagar os dons espirituais da comunidade. Existem dons de Deus disponíveis para a sua igreja. Existem dons de Deus disponíveis para mim. Se você já recebeu um selo do Espírito, se você um dia recebeu um toque do Espírito, eu te declaro em nome de Jesus, eu te dou um conselho: não apague o fogo de Deus. Não resista e não sufoque a ação do Espírito na sua vida. Não sufoque a ação do Espírito em nossas vidas. Romanos capítulo 12, versículo 11, Paulo afirma: no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Eu e você precisa manter a chama que Deus acendeu. Deus acendeu, você concorda com isso? Você não acende por si só, é Deus que acende em nós. É Deus que acende em nós. O fogo, irmãos, simboliza a própria pessoa de Deus. O fogo simboliza a própria pessoa do Espírito Santo. E Levítico capítulo 6, versículo 13, está dizendo: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O altar é o meu e o teu coração. O nosso coração precisa, tem a urgência, tem a necessidade de estar em chamas. Meu Deus! O nosso coração, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa mente tem a necessidade de estar em chamas. Eu vou falar mais uma vez: o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, a nossa casa tem a necessidade de estar em chamas. É uma necessidade de urgência. Tem que ser como a palavra em Jeremias, tem que ser como um fogo cerrado em nosso peito, que não nos dá descanso. Você e eu precisamos estar em chamas. Todas as vezes que você pensar em desistir, o seu coração tem que estar em chamas. Todas as vezes que pensarmos em olhar para trás, o nosso coração tem que estar em chamas.
Todas as vezes que pensarmos em olhar para a nossa direita, para a nossa esquerda, nosso coração precisa estar em chamas. Que esse fogo, essa paixão, que esse anseio, ele gire 24 horas dentro de nós. Gire dia e noite, noite e dia. Dia e noite, noite e dia. Se apresentamos diante do trono da graça, com muita ousadia. Precisamos, irmãos, ter ousadia nesses dias. Eu já sou ousado. E ainda mais lendo isso, eu vou para cima. Eu vou para cima, eu vou me lambuzar da presença de Deus. Eu vou me deleitar na presença de Deus. É isso que precisamos. É isso que muda a vida de um homem. Se deleitar da presença de Deus. Abre um aspas, porque o nosso problema nunca foi a falta de fogo. O seu problema e o meu problema nunca foi a falta de fogo. O nosso problema sempre foi não ter um altar organizado, porque o fogo de Deus só vem diante de um altar organizado. O fogo de Deus vem diante de altares organizados. E quanto de nós temos a dificuldade de manter o nosso altar organizado? Quanto de nós temos a dificuldade de mudar o nosso estilo de vida? De mudar as nossas vestes? De pôr veste e tirar vestes? Esse é o processo. Mudar o nosso estilo de vida. Mudar o nosso estilo de vida é entrarmos em uma nova estação. Deus está abrindo essa porta hoje para você entrar nessa nova estação. Deus está abrindo uma porta hoje para você mergulhar nessa nova estação, irmãos. Irmãos, se a presença de Deus, irmãos, não mudar a nova estação na nossa vida, nada mais mudará. Nada mais mudará. Não tem outro meio de não sermos transformados. Não tem. Quantos de nós temos dificuldades? Eu tenho. Nós temos dificuldade de termos tempos com Deus. É só eu? Não. Muitos de nós temos muita dificuldade de termos tempos com o Senhor. Mas muitos de nós também, irmãos, temos a dificuldade porque nós preferimos ser pessoas engomadinhas, pessoas, sabe, bem acanhadinhas, porque reverenciamos, na verdade, o nome de Deus no culto de domingo à noite. Irmãos, tem uma música que fala, eu não sei ser um crente bonitinho de domingo à noite, algo assim, é isso? Bem que eu tentei. Você vai tentar, irmãos. Eu profetizo, sexta-feira, a minha oração era, Senhor, envia para esse lugar pessoas incendiadas. A minha oração é, Senhor, envia para esse lugar homens e mulheres incendiados. Irmão, você vai ser tão constrangido que você vai ser um incendiado. Você vai ser uma labareda. Deus vai enviar, Deus está enviando. A porta está aberta para labaredas, para homens incendiados, para homens que não querem ser engomadinhos de domingo à noite. Chega! Lembrei do pastor Breno, chega! Chega, irmãos, Deus está aqui. É legal reverenciarmos, mas você é tão engomadinho que você coloca o Espírito Santo de Deus numa caixinha. Você é tão engomadinho, tão bonitinho, tão certinho. Você é tão que você coloca a glória de Deus numa caixinha, irmãos. Essa glória vai vir para fora e vai te pegar.
vai ser igual nos tempos antigos. Deus vai te pegar dentro de um ônibus. Deus vai te pegar na sessão da empresa. Deus vai te pegar no refeitório. Deus vai te pegar. Pega Ele, Jesus. Pega Ele, pega ela, Jesus. Deus vai nos pegar, irmãos. Não podemos. Pega ela, Jesus. Pega ela, pega ela. Olha para o seu irmão e diz: pega ele, Jesus. Pega ele, Jesus. Pega ele, Jesus, pega ele. Jesus. Incendeia esse homem, incendeia, Jesus. Incendeia essa mulher, incendeia, Jesus. Incendeia essa igreja. Incendeia os irmãos lá da porta. Incendeia os irmãos lá da mídia, Jesus. Incendeia os internautas. Incendeia o tecladista. Incendeia o pregador. Incendeia, Jesus. Incendeia-nos. Incendeia-nos. Converte os internautas e traz eles, Jesus. Traz eles, traz eles. Nós não podemos ter medo da presença de Deus. Nós não podemos ter medo de se sujar com as cinzas. Com as cinzas. Não pode ter medo de se sujar com a lenha. Irmãos, eu já fiz carvão. Rapaz, você já fez também? Quem é do Nordeste, os mais antigos? Fazer uma cavuca te suja, irmão. Te coloca muito em risco, né? Fogo muito alto, buraco muito profundo. Nós não podemos ter medo de se sujar com essa lenha. Você não pode ter medo de se sujar com a gordura que está na madrugada queimando. Nós não podemos ter esse medo. A minha oração de verdade, irmãos, a minha oração de verdade tem sido: Senhor, rompa o lacre. Rompa o lacre da minha vida. Rompa o lacre da minha casa. Rompa o lacre dos meus irmãos. Rompa o lacre da igreja do Senhor. Rompa esse lacre. Rompa esse lacre. A minha oração é: Deus, nos pegue. Não servimos para outras coisas, Jesus, nos pegue. Nos pegue por inteiro, Jesus, nos pegue. A minha oração é que a gente seja o crente mais pentecostal, irmãos, lá dentro do nosso quarto. Aqui não, mas lá. Essa é a minha oração. Que eu pule lá dentro do meu quarto. Que eu sapateie lá dentro do meu quarto. Que eu falo em línguas lá dentro do meu quarto. Essa tem sido a minha oração, irmãos. Às vezes o nosso problema é que oramos errado. Estamos gastando tempo em oração, sim. Mas muitas das nossas orações têm sido orações que não faz tanto sentido para o Senhor. Que Deus não está interessado tanto nesse propósito que você tem. Sabe, o nosso problema é que oramos até para ter paz. Senhor, eu quero paz na minha casa. Senhor, eu quero isso. Senhor, irmão, sabe qual foi o propósito de Jesus? Em Lucas 12, capítulo 12, versículo 49, Jesus disse: eu vim. Olha só para o que Jesus veio. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E bom seria se o Wesley, bom seria se o Edson, bom seria se o Diego, bom seria se o Arthur já estivesse queimando. Bom seria se, ó atraídos para o reino, que quando eu voltar, vocês já estivessem queimando. Tem que estar queimando, irmãos. Não pode gastar tempo com coisas que vai ficar. Temos que estar queimando o nosso coração, o nosso altar, o nosso lar, a nossa vida, a nossa mente. Tem que estar já queimando.
queimando, sentindo o toque profundo de Deus na nossa vida, é queimar de amor, de anelo, de anseio, de devoção por Ele. Tem coisas que não vai ser mais suficiente para você. O teu devocional de 5 minutos, a leitura bíblica do teu aplicativo do celular, não vai ser mais suficiente para você. Deus quer que o fogo aumente. Deus quer que o fogo aumente. Deus quer que o fogo aumente. Deus quer que ansiamos. O desejo de Deus é, o desejo de Jesus é que ansiamos por um fogo mais alto, por um fogo maior, irmãos. Por um fogo, Débora, de janeiro a janeiro. Por um fogo, João. Por um fogo, 365 dias por ano. Por um fogo, irmãos, que arde continuamente sobre o altar. Um fogo que arde, Eliezer, continuamente. As coisas de Deus, irmãos, é contínuas. É contínuas. É contínuas ao mesmo tempo que ela é repentina. Ela é contínua também. E de repente, ela é assim. E de repente veio do céu. E de repente veio do céu um vento impetuoso, um vento Cícero impetuoso. Irmão, eu não sei você, eu quero voar. Eu quero Jesus. Eu quero a presença dele, irmãos. Eu trouxe o meu coração pra deixar queimar com teu fogo. O fogo de Deus vai te pegar hoje. Sua vida não vai ser mais a mesma. Ele está aqui. Aquele que pisa nos castiçais. Aquele que tem os olhos como de fogo. Aquele que os seus cabelos são brancos como a neve. Aquele que os seus pés são como latão reluzente. Ele está aqui, irmãos. Vamos já por um pouquinho. Solta, solta o que está aí dentro. Solta, irmão, onde estava. Com teu fogo aqui. Pede para ele consumir você. Pede, irmãos, pede, abre sua boca. Aumenta o fogo, aumenta o fogo. Vamos, você não é corajoso? Se você é homem de verdade, se você é mulher de verdade, pede. Aumenta o fogo, aumenta o fogo. Aleluia! Aumenta o fogo, aumenta o fogo. Vou deixar queimar, vou deixar queimar. Queima, Jesus, em nossos corações. Acende as lamparinas que um dia esteve apagada, Senhor. O Senhor está acendendo algumas lamparinas aqui hoje também. Talvez você deixou essa lamparina de lado, pegando pó. Traz ela para o centro da casa de novo, irmãos. Traz ela para a sala, lá para o meio. Ela vai queimar. Irmão, nós estamos muito acanhados, né, Arthur? O Arthur está doido para cantar, doido para extravagar aqui. Deixa eles, Arthur. Deixa eles. Quando eu olho para as lamparinas na Bíblia, eu lembro da história de Lucas capítulo 15, versículo 8 até o 10. O excesso de fogo, irmãos, não é problema para os nossos dias.
Nós precisamos de muito fogo, sim. Muito fogo, muito fogo. Nós precisamos muito da presença, dos dons, do caráter de Deus sendo impresso em nós. Porque o fogo, na verdade, é a pessoa de Deus. Também. O problema dos nossos dias é a ausência de lamparinas sem óleo. É a ausência de lamparinas sem azeite, sem unção. Esse é o nosso problema. E um dos propósitos, William, do fogo, é que quando o fogo é aceso, ele mostra toda a sujeira. Foi isso que aconteceu em Lucas capítulo 15, versículo 8 ao 10. Quando aquela mulher percebe que ela havia perdido aquela dracma, sabe o que ela faz? Ela acende uma candeia. Ela acende, irmã Isabel, uma candeia na casa dela. Ela acende um fogo. Eu não sei se você sabe o que é uma candeia. É uma espécie de lamparina, de lampião para os mais antigos e nordestinos. Mas essa mulher, ela acende. Para nós aqui em São Paulo é um abajur. Esquece. Mas ela acende essa candeia, ela acende o fogo, Tuane. A lâmpada do Aladim. Nós daí é para extensão jovem, nós prega nesse. E logo ela viu a sujeira e foi varrer a casa. Mas antes de ela varrer a casa e achar aquela dracma, ela acende uma candeia. O fogo serve para isso. O Senhor, irmãos, quer organizar sim o nosso altar. O Senhor quer sim organizar a nossa casa. O Senhor quer sim trazer fogo. O Senhor quer sim trazer fome, trazer anseio, trazer zelo. O Senhor quer fazer tudo isso. O Senhor quer aumentar as nossas estacas. Mas o Senhor quer fazer tudo isso em muitos de nós, para você ver e para você achar aquilo que você tinha perdido. Talvez muitos de nós perdemos a fé. Talvez muitos de nós perdemos a sensibilidade. Talvez muitos de nós perdemos o anseio, o primeiro amor. Talvez muitos de nós perdemos a fome pelo Senhor. Mas acendendo uma candeia, Ele vai começar a te dar direções do que você deve fazer. Do que devemos fazer. Talvez você não pode ser a pessoa mais ungida desse lugar, mas você pode ser a pessoa que mais tem fome por Deus. Talvez lá na sua casa, talvez lá na sua empresa, você não pode ser a pessoa com um certificado, com um currículo, sabe, extraordinário. Mas você pode ser a pessoa que tem mais fome de Deus. Que tem mais fome do Senhor. Que tem mais desejo de estar com Ele. De que você prepara um lugar para se encontrar com Ele. De que você prepara um lugar para estar diante dEle. Para estar diante da sua palavra. Talvez você deixou os dons de Deus que um dia Ele inseriu em você, em algum lugar. Ele está dizendo: acende o fogo. Eu vou te levar de volta para aquele lugar. Talvez você deixou muitos dons, muitos talentos. Eu não sou específico para falar o que você deixou, mas você é. Você sabe o que Deus um dia colocou em você. Você sabe o chamado que um dia Deus inseriu em você. Você sabe o propósito que Deus tem com a sua casa. Você sabe. E talvez ao decorrer do tempo, dos dias, dos anos, você foi perdendo a fé, você foi perdendo o anseio, você foi perdendo, deixando as coisas de Deus um pouco de lado. E automaticamente,
a lamparina, o fogo de Deus, o fogo do altar, que é para permanecer continuamente aceso, você mesmo apagou. Mas a ordem e o plano de Deus é que o fogo do altar permaneça aceso continuamente. A ordem de Deus, pastor Edson, é que a lamparina, que o lampião seja aceso. Deus vai reacender o fogo de Deus no seu coração. Deus vai reacender. Uma pessoa que prepara um lugar para ele. Um homem e uma mulher, uma família que organiza o altar. Deus responde com muito fogo. Deus responde com muitas bênçãos. Deus responde com muita autoridade. Deus responde. Quem acende uma candeia todos os dias? Quem está disposto a colocar nova lenha todos os dias? Porque você, na verdade, entendeu o seu sacerdócio. E quando você entende o seu sacerdócio, quando você entende o seu propósito como igreja, como família, como pai, como mãe, você vai vivenciar esses propósitos, esses processos. Uma pessoa que constrói um lugar para ele, irmãos, em muitas das vezes, você não vai levar suas listinhas de pedidos. Porque pense num povo que tem pedido ao povo de Deus. Pense num povo que tem plano, tem propósito, tem sonho. Temos. Mas aquele lugar, aquele altar, que é para construirmos, organizarmos, é para eu e você estarmos com Ele. Só eu e Ele. Só você e Ele. Você não vai levar filho para esse lugar. Você não vai levar os seus problemas. Experimente isso. Experimente estar diante de Deus. Em a maioria das vezes você não vai falar nada, você vai só ouvi-lo. Experimente estar nesse lugar. Fica lá, você e Ele, sentindo o cheiro dEle, sentindo a fragrância dEle. Sentindo, irmãos. Você não vai levar as suas medalhas para esse lugar. Posso te falar uma verdade com todo carinho? Lá não cabem suas medalhas. Naquele lugar de você e Ele estar, não cabe os nossos certificados. Não cabe, irmãos, as nossas bagagens. Esse lugar não cabe, irmãos, nem as nossas feridas. Só cabe, a moldura desse lugar, só cabe você e Ele. O molde desse lugar, Wallace, é feito para, é medida certa. É medida certa. É só você e Ele, só eu e Ele. E esse lugar está limpo. Esse lugar está pronto. Eu vou ler para você acreditar mais. Depois despira suas vestes e porá outras. Mudou a estação. E levará a cinza para fora do arraial. A cinza. Coloque na sua cabeça que a cinza é a sua reverência diante de Deus. Então você vai mudar a sua mente, você vai mudar o seu modo de viver, você vai mudar, você vai entrar numa nova estação, você vai entrar diante dessa estação com reverência, e quando você entrar diante dessa estação com reverência, Deus já tem preparado um lugar limpo para você ir, um lugar pronto para você ir até Ele, para eu ir até Ele, para a igreja ir até Ele. Não adianta a gente ficar só observando o Deus fazer. Quando Jesus voltar, irmãos, vai ter uma igreja que vai subir.
Mas também tem um povo. Igreja não, um povo, desculpa. Mas também tem um povo que vai ficar só observando. Porque foi isso que você treinou a sua vida inteira aqui na terra. Só observando o que Deus está fazendo. Só observando o irmãozinho ser batizado com o Espírito Santo. Só observando o irmão ser cheio do Espírito. Você ficou só observando. Existe um lugar que não cabe os observadores, mas cabe àqueles que estão com muita fome de Deus. Muita fome. A sua boca, irmão, sabe quando você vê aquele bolo de churros, né? Que é o tradicional daqui da casa. Aquele bolo de churros, a sua boca faz... Ontem a mesa estava, meu Deus, a boca fazia assim, ó. A gente tem que estar assim. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Ó, eu quero Jesus. Se lambuze de Jesus. Se lambuze de Jesus. Se lambuzemos de Jesus. Deus quer ter um encontro conosco nesse lugar. Um encontro sobrenatural. Sobrenatural. Mas para isso nós precisamos colocar nova lenha. Nova lenha, diga nova lenha. O fogo sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá nele lenha, cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Tem que ter lenha nova. Irmão, o que você viveu ontem, deixa ontem. Deus quer o hoje, o dia 17 de setembro de 2023. É uma unção para cada dia, um maná para cada dia, né? Uma chuva para cada dia. Deus quer o hoje. Deus quer o hoje. Diga assim, nova lenha. A nova lenha, irmãos, é a sua lenha. É a sua lenha. A nova lenha não é a lenha na minha lenha. Você não acende o altar com a lenha dos outros. Eu não acendo o altar com a lenha do outro. A nova lenha é a sua lenha. Uma lenha inédita, só sua. Que só você pode depositar diante dele. Eu não posso depositar lenha por você. Eu não posso ser santificado por você. E nem pecar por você também eu posso. Graças a Deus. Mas é nova lenha. É o novo de Deus. A nova lenha é o novo de Deus. É um novo de Deus para nossas vidas. Nós não conseguimos queimar, irmãos, se não tiver nova lenha. Nós não conseguimos manter o fogo aceso, o fogo do altar aceso, se não tiver nova lenha. Um novo desejo, um novo anseio, um novo querer. Sabe, você pode passar 5 anos dentro da igreja, 10 anos dentro da igreja, queimando no fogo dos outros. Queimando no fogo dos outros. Quantos estão dispostos a manter o fogo aceso no altar? Quantos estão dispostos a colocar nova lenha nesse altar? Porque o dono do fogo, irmãos, vai se responsabilizar por esse fogo mantido. Você não é dono do fogo. Eu não sou dono do fogo. Ele é o dono do fogo. Ele se responsabiliza. Mas você tem que estar lá todo dia. Levantar todas as manhãs, colocar nova lenha. Colocar nova lenha. Colocar nova lenha, colocar nova lenha. Sabe, quando fechamos a porta do nosso quarto para colocar nova lenha, a porta do nosso coração ela é aberta. Entende isso? Quando você fecha, quando eu fecho a porta do meu quarto,
Talvez, quem conhece sabe, minha casa é um pouco minúscula, não tem muito espaço, mas eu tenho um lugar nela, e às vezes é até lá na sala da minha mãe, que é o meu quarto. Quando eu falo de quarto, irmãos, de estar com Ele, não é somente seu quarto literal, tem um lugar, pode ter certeza disso, você tem um lugar, e Deus também tem um lugar, um endereço, que Ele quer se encontrar com você. Não importa se é no seu banheiro, se é na sua sala, se é no seu... Em algum lugar Deus tem um encontro com você. Em algum lugar. E esse lugar, irmãos, não é aqui só na igreja. Porque tadinho de nós, quantos de nós só falamos com Deus na igreja. E isso é um risco para a sua vida. Isso é um risco para a minha vida. Se você quer 10 toneladas de fogo, se eu quero um fogo alto, irmãos, tem que ter muita lenha. Se eu quero 10 toneladas de fogo, eu tenho que ter 10 toneladas de lenha. De lenha, de devocional, de entrega, de medidas sendo aumentadas. Talvez você não sabe como fazer, como colocar essa lenha nesse altar. Sabe como que é? É aumentar a sua medida. É aumentar a sua medida. Aumente sua medida. Aumente a sua medida de devocional. Aumente a sua medida de jejum. Aumente a sua medida de oração. Irmãos, eu vou confessar algo para vocês. Eu não sabia quanto tempo eu tirava o meu café da manhã. Você não tem noção como tem sido. Quem me conhece sabe que eu não faço nada sem comer o meu pãozinho e o meu café. E é 12 ainda, é dos cestos lá de Jesus. Eu gosto de pão. Você não tem noção como é bom. E a tentação aumenta, aparece pão de tudo quanto é lado, tudo quanto é padaria. Pão cheiroso, pão, tudo que você imaginar. Mas o lugar que Deus quer que estejamos, as nossas pequenas medidas não vai ser suficiente para nos levar nesse lugar. Não vai, irmãos, não vai. Não vai. Talvez a sua medida te deixe até aqui. Mas Deus quer te levar aqui. Deus quer nos levar aqui. Talvez, como eu disse, sabe quando você abre o seu celular e aparece aquele aplicativo, o versículo do dia? Sabe quando você tira os seus 5 minutos de devocional, seu período de oração, quando você tira um dia da semana para você vir à igreja, sabe isso? Isso te deixa até aqui. Deus quer te levar aqui. Então em cada um de vocês, Deus vai se revelar a forma que Ele quer que você coloque lenha nova. O meu jeito é o meu jeito. O teu jeito é o teu jeito. Você crê nisso? Mantenha essa chama. Vamos ficar em pé? A manutenção do altar, irmãos, é uma questão de sobrevivência. Uma questão de sobrevivência. Sabe, precisamos cultivar esse fogo. Perceba o Espírito Santo aqui, feche seus olhos. Pode fechar sem medo nenhum, ninguém vai te roubar, não. Você está num ambiente muito cheio da glória de Deus. Mas eu queria que você percebesse, junto com os ministros, o Espírito Santo de Deus aqui. E eu gostaria que você não só percebesse, eu queria que você o provocasse.
Quando nós colocamos lenha todos os dias, eu sou convencido de todo o pecado. Quando nós colocamos lenha todos os dias, nós somos convencidos e levados ao arrependimento. Quando nós colocamos lenha todos os dias no altar, eu tiro as coisas do meu passado e abro um espaço novo para a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. Não fique só observando o que Deus está falando ou fazendo. Comece a clamar: vem Espírito Santo. Comece a clamar: vem Espírito Santo. Vamos, treine isso, abra sua boca: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, faça algum gesto. Seja usado agora nessa noite, faça algum gesto chamando: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem, vem Espírito, vem Espírito. Vem outra vez Espírito, vem Espírito. Você que ora em línguas estranhas, ministra as línguas estranhas, mas diga: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Vem Espírito de Deus. Navegue nas asas do Espírito. No oceano do Espírito. Navegue, navegue, tem um oceano para mim e para você aqui. E ali adorarei. Não deixe nada te distrair agora. Deus do meu amor. Reverencie a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Eu Comece a aquecer o nosso coração, Senhor. Comece a aquecer o nosso coração, Senhor. que me compreender. Sem nenhuma explicação. Aquece o nosso coração, Senhor. Aumente, vai aumentando a sua voz. Vai aumentando a sua voz, vai pondo lenha. Vai colocando lenha, vai colocando lenha. Vem como em Pentecoste. Aumente a sua voz. E enche-me de novo. Peça para Ele te encher essa noite. Espírito, Espírito. Vamos, aumente as estações, as estacas. Vem como em Pentecoste. Provoque a sua fome, provoque a sua fome. Enche-me de novo. Vem Espírito. Espírito, Espírito. E desce como fogo. Vem como em Pentecoste. E enche-me de novo. Comece a provocar o céu agora. Comece a provocar o céu. Comece a chamar a existência de Deus para a sua vida. Deixe Deus visitar o seu altar com fogo. Deixe Deus visitar o seu altar com fogo. Ao Deus do meu amor. Um
as mãos um para o outro. Dê as mãos um para o outro. Dê as mãos. Não deixe ninguém sozinho. Não deixe ninguém sozinho. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está aqui. Dê as mãos, dê as mãos. E comece a orar por ele, comece a orar por ele. Diga, Senhor, acende o meu irmão. Enche ele de novo. Acende a chama, Senhor. Acende, acende, acende. Ore, ore. Ore por ele, ore por ela. Enche, enche. Reacende o fogo, reacende a chama. Restaura os altares. Restaura os sacerdócios. Que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Anjos ministradores, anjos ministradores. Anjos ministradores nesse ambiente. Espíritos ministradores tem nesse ambiente. Espíritos ministradores, espíritos ministradores. Espíritos ministradores. Espíritos ministradores. Que o fogo comece a se espalhar. Que esse fogo comece a se espalhar. Que esse fogo comece a se espalhar aqui, Senhor. Espalhe o fogo. Espalhe o fogo. Meu Deus. Unção fresca, Senhor. É isso que eu quero, Senhor. É isso que queremos, unção fresca, unção renovadora. Eu sinto a unção que esmaga o jugo. Existe uma unção aqui, esmagando o jugo. Existe uma unção aqui. Ouça esse som. Ouça esse som. Ouça esse som. Ouça esse som. A unção que esmaga o jugo. A unção esmagadora. Ouça o som do céu. Ouça, sinta os espíritos ministradores. Jugos sendo despedaçados, cadeias sendo quebradas, correntes ao chão. Isso é a unção do Senhor. Libertação, libertação. O fogo de Deus liberta. O fogo de Deus liberta. O fogo purifica. Espírito, Espírito. O fogo transforma. Como fogo. Fogo modela. Vem como em Pentecostes. Esse fogo nos cura. E enche cura. De novo. Cura, mais de Deus, mais de Deus. Espírito, Espírito. Pegue, pegue, tem mais de Deus disponível. E desce como fogo. Vamos lá, pegue, pegue. Vem como em Pegue, pegue. A prateleira
de Deus está disponível. Me enche-me, Vamos, vamos. Espírito.